Livro do profeta Abacuque. A iniquidade de Judá será castigada pelos caldeus. A intercessão do profeta. Capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me escutarás, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando for contada, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas, não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavalheiros espalharam-se por toda a parte. Sim, os seus cavalheiros viram de longe, voaram como águias, que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão os reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos? O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque pois olha para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Os caldeus serão castigados a seu turno. Capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sob tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta. Ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma palavra e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que hão de morder? E não despertarão os que hão de abalar? E não servirás tu de despojo? Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão. A ti por causa do sangue dos homens e
da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhes chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como o incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o teu artífice? E a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na sua obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está encoberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a sua luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e os raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andastes montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá.
Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. O livro de Abacuque, ele conta a história de um profeta que questiona a Deus sobre o sofrimento e a maldade que vê ao seu redor. Deus explica que no tempo certo ele faria justiça. Mesmo sem todas as respostas, Abacuque escolhe confiar em Deus. A mensagem central é sobre manter a fé, mesmo quando a vida parece injusta. Este livro ele encontra-se no Antigo Testamento. Ele faz parte dos livros dos profetas menores, E ele foi escrito pelo profeta Abacuque, um pouco antes da invasão dos babilônios no reino de Judá. Este livro é diferente dos outros proféticos, porque em vez de trazer mensagens diretas de Deus ao povo, ele revela uma conversa sincera entre o profeta e Deus. Davi observa que a violência, a injustiça e a maldade na sua nação, e ele fica angustiado. Aí ele pergunta a Deus por que o Senhor estava permitindo aquele sofrimento e por que parecia que o Senhor não fazia nada enquanto os maus estavam prosperando. Deus responde que estava vendo tudo e que no momento certo ele agiria. Ele diz que ele usaria a Babilônia, uma nação forte e cruel, para corrigir Judá pelos seus pecados. Mas isso deixa Abacuque ainda mais confuso. Ele não entende como Deus, que é um Deus justo, podia usar um povo mais perverso para corrigir um outro. Aí o profeta continua, questionando a Deus e o lembra de que os orgulhosos, e Deus o lembra que os orgulhosos seriam castigados, mas que o justo viveria pela fé. Ele afirma que a justiça viria no tempo certo e que nenhum mal duraria para sempre. E que também nenhum mal ficaria impune. No final, Abacuque decide confiar. Mesmo sem entender tudo, ele reconhece o poder e a sabedoria de Deus. O livro termina com uma oração em forma de canção, na qual o profeta louva a grandeza de Deus e declara que mesmo que faltasse tudo, que faltasse comida, colheita, animais, que ainda assim ele se alegraria no Senhor. O livro de Abacuque ele nos traz um ensinamento de que é normal nós termos dúvidas e fazermos perguntas a Deus, mas que o Senhor vê, e toda injustiça que ocorre no mundo o Senhor vê, e que no momento certo o Senhor agirá. Mostra também que mesmo em tempos difíceis, nós devemos manter a nossa fé e confiar que Deus está no controle de tudo. Então, assim, esse livro, ele possui 3 capítulos e mostra que é possível confiar no Senhor, mesmo em tempos difíceis. É preciso confiar no Senhor. Então, os temas desse livro é sobre dúvidas, sobre fé, sobre a justiça de Deus, sobre o sofrimento e sobre uma esperança, e sobre a fidelidade do Senhor e a confiança que nós devemos manter em Deus, mesmo em momentos difíceis.